Feliz sábado, igreja. Normalmente, quando a gente vai pregar, sempre se generam essas emoções de nerviosismo. Fala nerviosismo em português? Eu experimento isso sempre que vou pregar em espanhol. Mas vocês já sabem, já têm conhecimento de quando tenho que pregar em português, é multiplicado por 3. E eu fico preocupado, porque eu não sei se estou falando bem português, se falo espanhol, estou pregando mais ou menos em portunhol. Então fico com a dificuldade, com o problema de que não sei se o pessoal em português está me compreendendo e o pessoal em espanhol tampouco. Mas tá bom, eu acho que Deus hoje vai dar para nós o dom de línguas, para nós todos compreender, certo? Tá bom. O título do tema para hoje é perfeição. Quantos dos que estamos aqui presentes somos perfeitos? Acho que ninguém. Se você acha que é perfeito, está no lugar equivocado. Esta igreja é para pessoas imperfeitas. Mas quantos de nós outros gostaríamos de ser perfeitos? É boa ideia ser perfeito. É um bom conceito. Tá. Eu li em uma palestra que fiz uma universidade sobre as características que tem um homem e uma mulher para o sexo oposto segundo a perfeição. Está me compreendendo? Que as mulheres do século XXI acham que são as características de um homem perfeito. Perfeito. E que características os homens do século XXI acham que têm as mulheres perfeitas? Então, se você está solteiro, se você está solteira, preste muita atenção às características que eu vou ler a continuação, porque talvez com isto você acabe com a solteria. Então, segundo os homens, segundo as mulheres, vamos começar com elas são mais importantes. Segundo as mulheres, eu quando leio isto fico preocupado porque estou muito longe daquela perfeição. Longe demais. Segundo as mulheres do século XXI, os homens perfeitos, na atualidade, cumprem com as seguintes características. Ele tem, mais ou menos, entre 1,80 e 1,85 de estatura. Já perdi. Tem um corpo tonificado e atlético. Sorri e tem bom humor. Tem um peito liso. Interessante, não? Eu lembro que minha mãe falava, não? Em seu tempo, as mulheres gostavam dos homens com muito, não sei como falar no português, muitos velos e no peito, mas agora gostam de peito liso. É profissional, olhos castanhos, olha aqui, e cabelo escuro curto. Oscuro, amarelo, vermelho, eu só quero ter. Me perdi. Tem sentimentos muito bonitos, sempre te escuta quando você está falando. Diz que te ama somente quando você precisa que diga. Quer uma família, é bom filho, liga para sua mãe regularmente, não fuma, come saudável, sabe cozinhar, se diverte fazendo esportes com você, gosta de estar sempre bem cheiroso, le gusta oler bem, sempre anda perfumado. Fala cheiroso, certo? Está cheiroso. Sabe nadar, é empresário, sabe trocar um pneu e gosta de fazer compras com você. Olha, pessoal, essas são as características, segundo as mulheres do século XXI, que tem homem perfeito. Eu estou muito agradecido com Deus que eu já me casei. Já parei de sofrer para cumprir os requisitos. Agora, o que os homens do século XXI acham que são as características da mulher perfeita? Preste atenção, as solteiras.
Ela ri das piadas que você faz. Sempre. É 2 ou 4 anos mais jovem que você. Interessante. Tem um sorriso sexy. Tem um corpo voluptuoso. Você sabe, os homens são mais visuais, não? Tem um corpo voluptuoso. Tem pernas longas e sensuais. Sabe como ganhar dinheiro e é independente. Tem pés pequenos, é profissional. Ela é glamurosa e sabe se vestir e cuidar-se. Tem cabelo escuro, sabe cozinhar, faz exercício, gosta do futebol e nunca tem dor de cabeça. Pessoal, acho que os estándares do século XXI realmente são muito superficiais. A pergunta que nós temos que fazer hoje para nós é quais são os estándares de Deus de perfeição. Que haja Deus que é perfeição. Porque, ao final, o que eu penso as pessoas do século XIX, as pessoas do século XXI, as pessoas do século XXII, daqui a uns anos, muitos anos, não é importante. O importante é qual é o conceito que Deus tem de perfeição. Vamos ver o que fala a Bíblia sobre a perfeição. Olha o que fala Mateus. É Mateus em português? Estou aprendendo também. Mateus 5,48. Mateus 5,48 fala: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sejam perfeitos, como Deus também é perfeito. Olha, se eu estava preocupado com os estándares do século XXI para perfeição, porque não tenho estatura e tampouco tenho pelo, fico mais preocupado agora, quando a Bíblia está me falando que meu nível de perfeição tem que ser o mesmo nível de perfeição de Deus. Está difícil ou está fácil? Está difícil demais. Seja perfeito como Deus é perfeito. Os estándares da perfeição de Deus são muito altos. Mas nós temos que compreender o que é que está falando a Bíblia com a palavra perfeição. Vocês sabem que originalmente a Bíblia não foi escrita nem em português, nem em espanhol. Vocês sabem que normalmente quando um pregador vai a uma igreja, se uma igreja que fala português, para ficar bem com todo mundo, fala no céu vamos falar português, certo? E quem vai para uma igreja que fala espanhol, fala no céu vamos falar espanhol. Eu não sei o que falar aqui. Eu acho que no céu vamos falar portunhol. Tá, mas você sabe que a Bíblia foi escrita no hebraico, fala hebraico em português, certo? Hebraico e grego. Tá. Neste caso, o Novo Testamento está em grego. E a palavra que se usa para perfeição é teleios. Qual é a palavra? Estamos aprendendo grego. Eu não sei grego, só me sei esta. A palavra que se fala na Bíblia para perfeição é teleios. É uma palavra grega. E teleios, se nós queremos fazer uma tradução mais perto de teleios, não é perfeição. É maduro. Compreende maduro em português? É uma pessoa madura. É uma pessoa que está crescendo. É uma pessoa que constantemente está melhorando. Não é aquele que já chegou ao topo máximo da melhora. Não é aquele que já chegou ao topo máximo da perfeição. É aquele que está caminhando hacia o objetivo da perfeição. A isso está fazendo referência a teleios. Está me compreendendo? Estão compreendendo os que falam português? Estão compreendendo os que falam espanhol? Está tudo bom? Isso é importante para mim. Nesta igreja é difícil. Então, agora vamos ver o que mais fala a Bíblia sobre a palavra teleios. Por exemplo, Deuteronômio 18:13 fala o seguinte: permaneça teleios perante o Senhor, o seu Deus. A palavra aí é teleios. Permaneçam teleios diante de Deus. Olha, ser teleios
ser perfeito, mas desde o conceito de perfeição de Deus, não de nós, ser teleios é um mandamento também. Não está falando, olha, há uma opção, você se quer pode ser teleios. Não, é uma ordem de Deus. Você tem que ser teleios. Por exemplo, vamos ver também em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pois está escrito, sejam teleios, porque eu sou teleios. Mas a tradução fala, sejam santos, como eu sou santo. Estão vendo que a mesma palavra para santidade, perfeição, na Bíblia, essa mesma palavra, é teleios. Estão me compreendendo? E a Bíblia está nos mandando a ser teleios, é uma ordem de Deus. Mas quando nós ficamos aí, é uma ordem de Deus, ser teleios. Como? Como Deus é teleios. Está difícil demais. Mas espera aí, que o Deus em que nós cremos é misericordioso e tem muita paciência para nós. Isso é bom, certo? Vamos ver agora alguns exemplos que a Bíblia fala de pessoas que foram teleios. E vamos ver um pouco da vida daquelas pessoas. Vamos fazer uma pequena comparação com nossa vida. E vamos ver se estamos perto ou muito longe do teleios que Deus quer que nós sejamos. Está me compreendendo? Tá bom, vamos ver Gênesis capítulo 6, versículo 9. Mira o que fala. Esta é a história da família do Noé. Eu não sei se você já conhece a história do Noé, mas se não conhece, eu sei que por lo menos você já viu uma película dele já na televisão, não? Esta é a história da família de Noé. Noé era homem teleios. Aqui fala justo, mas a palavra original é teleios. Íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Interessante, porque está falando de uma pessoa como você e como eu. Era Noé. Vocês que parte da história de Noé lembram? Na arca. Mas o que passou depois da arca? Noé ficou bêbado. Noé se emborrachou. Noé tinha problemas com o álcool, talvez. Noé ficou bêbado. E ainda Noé ficando bêbado, andar por aí estando bêbado é bom, irmão? Não está bom. Mas Noé ficou bêbado, peraí, e Deus veio a mim falar que Noé, aos olhos de Deus, era quê? Era teleios. Mas o verso mesmo está nos dando a resposta de por que Noé era teleios. Que fala ao final? Ele andava com Deus. Pessoal, vamos compreender uma coisa. Você e eu não somos perfeitos. Você e eu não somos teleios. Você e eu não somos a pessoa que nós queremos ser, nem a pessoa muito provavelmente que os outros querem que nós sejamos. Mas se você e eu temos um relacionamento com Deus, se você e eu caminhamos com Deus, aos olhos de Deus, você e eu somos teleios. Porque nosso Deus não tem olhos, Ele não tem olhos somente para ver nossos ferros. Deus tem olhos para ver-nos com graça, para ver-nos com misericórdia. Mira o que fala depois, Gênesis 17, capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor se lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Leí bem o português? Aí está falando seja teleios também. Seja justo. Aí o Senhor está falando, Abraão, seja teleios diante de mim. Está compreendendo o relacionamento? Quem foi Abraão também? Abraão foi aquele da promessa, certo? E se vemos a vida de Abraão, desde um conceito humano, Abraão estava muito longe de ser teleios. Abraão estava muito longe de ser perfeito. Está me compreendendo? Abraão estava muito longe daquela perfeição.
Ele tinha 2 mulheres. Ele falou mentiras para Faraó. Ele falou mentira para Abimeleque. Ele enganou algumas pessoas. Muitas vezes deixou de confiar em Deus. Mas Deus está dando a fórmula, a receita para fazer a preparação perfeita. É como quando você quer cozinhar uma coisa. Minha esposa gosta de cozinhar. E ela, sempre que quer cozinhar alguma coisa nova, ela vai ao YouTube, vê um tutorial, fala tutorial em português? Ela vê um tutorial e escuta a receita para fazer uma comida nova. E quando você segue os passos da receita, a comida vai sair bom, a comida vai sair perfeitinha. Certo? Então Deus está falando para Noé: olha, Noé, eu quero que você seja perfeito, mas eu vou dar a receita para que você prepare a perfeição. E é muito simples: anda diante de mim. Não esqueça de mim. Deus não está falando para Noé: não esqueça da religião, não esqueça das doutrinas, não esqueça das tradições. Deus está falando para Noé: não esqueça de mim. Com isto, eu não estou falando que a religião, a igreja, a doutrina não é importante. É importante sim. Mas o importante aqui é Deus. Esta história, pessoal, esta história trata-se de Deus. Esta história não é sobre nós. Esta história não é sobre a igreja. Esta história não é sobre a tradição. Esta história é sobre Deus e o que o Deus faz por amor por o ser humano. Quando o evangelho enfocasse nos feitos do ser humano, é o evangelho errado. Mas quando o evangelho se enfoca, está enfocado no feito de Deus por o ser humano, esse é o evangelho que nós precisamos. Vamos lá, outro exemplo. Tem sono? Tem fome? Tá bom? Aí? Tá bom, eu fico tranquilo. Eu sempre pergunto hasta que hora eu posso pregar. Hoje começamos um pouco tarde. Me falaram: pastor, você pode pregar hasta a hora que você queira. Nós, ao 12 do dia, vamos nos comer. Tá. Vamos ver outro exemplo. 1 de Reis 11:4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E seu coração já não era totalmente teleios ao Senhor. Aqui fala que seu coração já não era dedicado ao Senhor, sino que seu coração já não era teleios para com Deus. E depois fala: como fora o coração de seu pai, David. Pessoal, eu fico aqui preocupado. Está falando, Salomão já não era perfeito. E qual é o ponto de comparação que a Bíblia está fazendo? Como seu pai. E quando nós vemos a vida do pai de Salomão, aquele era um desastre. Há muitos personagens da Bíblia que eu acho que são um desastre. E eu falo: não, eu sou mais desastre que eles, mas acho que eu não sou mais desastre que Davi. Davi é um desastre, é verdade. Davi era um problema. Quando nós vemos a vida de Davi, por exemplo, comparada com a vida de Saul, tá, nós sabemos pela história bíblica que aos olhos de Deus, Davi era um homem de Deus. Mas se nós sacamos da equação, fala equação em português? Se nós sacamos da equação a Deus, a vida espiritual, de aí, humanamente falando, Saul era a melhor pessoa. A Bíblia somente fala de uma esposa de Saul. A Bíblia fala de um filho de Saul que era Jonatã. Como era Jonatã? Era bom demais, certo? O que dá a entender que muito provavelmente Saul era um bom pai. Agora, vamos ver a vida familiar de Davi. Quem são os filhos de Davi? Todos eram um desastre. Talvez Davi não era um bom pai. Talvez Davi não era um bom esposo. Talvez Davi não era um bom adventista. Não era um bom cristão. Mas por que Deus estava falando que Salomão não era perfeito, não era teleios como seu pai Davi? Porque o pessoal, Davi havia aprendido uma coisa importante na vida. Davi havia aprendido a confiar em Deus, havia aprendido a acreditar em Deus. Davi sabia que ainda sua imperfeição
Davi sabia que ainda seus ferros, quando ele caísse, ele sabia que havia uma mão estendida para levantar. Ele tinha conhecimento, ele tinha certeza, ele acreditava nisso. Saul não. Saul basou sua confiança em si mesmo. É importante confiar em nós? É importante ter um pouquinho de confiança por aí, não? Saúde emocional, tudo isso. Mas quando nós confiamos mais em nós que em Deus, temos problemas. E esse foi o problema de Saul. Davi era perfeito aos olhos de Deus porque sabia confiar em Deus. A perfeição que fala a Bíblia não tem que ver com se você é muito boa pessoa ou se você é muito má pessoa. Tem que ver com o relacionamento que você tem com Deus. Porque perfeito não é ninguém. Eu peco diferente a como você peca, mas também peco. Eu cometo ferros diferentes às que você faz. Mas também faço. E que seja diferente não quer dizer que seja mais que outro. Você e eu somos humanamente imperfeitos, mas diferentes. Mas você e eu, se nos relacionamos de forma correta com Deus, podemos ser perfeitos aos olhos de Deus. Porque Ele nos viste de perfeição. E então suas bênçãos, suas bendições, não têm dependência de se você é bom ou se você é mau. Suas bendições têm dependência de que Ele é um Deus bom, misericordioso e com graça para nós. Estão me compreendendo todos? Isso é muito importante. Vamos ver o último exemplo. Isso escreve Paulo. Paulo está se contradizendo. Está falando uma coisa e depois está falando outra coisa. Escuta o que está falando Paulo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo está falando, eu ainda não sou perfeito. Eu ainda não consigo a perfeição. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está falando, eu fui alcançado por Cristo Jesus para alcançar a perfeição, mas eu ainda não alcanço a perfeição, eu ainda não sou perfeito, está falando Paulo. Em Filipenses 3:12. E aí mesmo, não está falando outro livro da Bíblia, não está falando 20 anos depois, não está falando aí mesmo. Aí mesmo no verso 15, Paulo fala o seguinte: todos nós que alcançamos a maturidade, mas a palavra é teleios, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Aqui eu não quero que façamos uma meditação muito em que Paulo está escrevendo o mensagem que está dando. Eu quero que falamos uma meditação na contradição de Paulo. Está me compreendendo? Paulo está falando, eu ainda não sou teleios, eu ainda não sou perfeito, eu ainda não alcanço a perfeição. Mas depois está falando, nós que somos perfeitos. Está me compreendendo? Ei, Paulo, para aí, me explica, é perfeito ou não é perfeito? Não, não sou perfeito porque sou humano. Não sou perfeito porque tenho ferros. Não sou perfeito porque tenho defeitos em meu caráter. Mas sou perfeito porque estou caminhando hacia a perfeição. Está me compreendendo? A perfeição é estar no caminho correto da mão de Deus. Essa é a perfeição para Deus. Deus olha para você como um ser humano maravilhoso. Deus olha para você como um ser humano digno de receber amor. Deus olha para você como um ser humano digno de receber suas bênçãos. Não porque você seja muito boa pessoa, não porque você seja má pessoa, simplesmente porque Ele ama e para Ele você é perfeito como está. Mas Ele ama tanto você que não quer deixar você como está neste momento. Ele quer transformar você para levar você a esse outro nível de perfeição. Quando nós terminamos com o verso que eu já li, de Mateus capítulo 5, 48, quando fala que nós temos que ser perfeitos como Deus é perfeito, e nós lemos os textos que estão antes desse texto, Jesus está falando da capacidade que Deus tem de amar amigos e inimigos, a capacidade que Deus tem de perdonar aqueles que precisam de perdão,
a capacidade que Deus tem de fazer que o sol venha sobre justos e injustos. Então Jesus está me falando: você quer ser perfeito como Deus é perfeito? Ame como Deus ama. Sirva como Deus sirve. Perdoe como Deus perdoa. A perfeição não tem que ver com você como se veste. A perfeição não tem que ver com sua religião. A perfeição não tem que ver com a música que você escuta, nem com a comida que você come, nem com a tradição religiosa que você segue. A perfeição tem que ver com nossa capacidade para amar, perdoar e servir como Jesus fazia. Quantos queremos ser perfeitos diante de Deus? Sabe? Eu estava em Texas. Como fala em português Texas? Texas? Não sei. Nos Estados Unidos. Texas. Foi a primeira vez que eu fui para Texas. Estava comportando. Estava vendendo livros para pagar meus estudos. Nós não tínhamos muito dinheiro. Estávamos apanhando dinheiro para pagar a escola, para pagar a universidade. Quando chegamos a Texas, nós dormíamos em uma igreja, assim como esta, nas aulas das crianças. Aí dormíamos nós. Como fala? Colchão em português? Colchão inflável que põe aire. Como fala? Inflável. Mas um mês depois já não inflava mais. Você sabe. E na igreja não tinha para nós pegar o ducha. Me compreende? Então nós fomos para um ginásio, para uma academia, e falamos com o manager da academia, não? Éramos mais ou menos 12, eu era o líder dos 12, e eu falei para ele: mira, somos 12, somos missionários, e estamos fazendo um projeto missionário, um projeto social, e também estamos tratando de apanhar dinheiro para pagar os estudos, mas não temos dinheiro para pagar a subscrição da academia. Academia, ginásio em espanhol. E quando ele escutou que nós éramos missionários, ele nos fez um desconto. Basicamente, por os 12 pagamos o que custava por 2, mas podíamos entrar os 12. E na academia todos os dias de manhã nós íamos lá, fazíamos um pouco de esporte, pegávamos uma ducha e logo íamos trabalhar. Um dia eu tenho uma reunião com o sacerdote de uma igreja católica. Eu vou falar com ele, uma igreja católica que tem um serviço para mais ou menos 700 pessoas de manhã, 700 pessoas de tarde. Eram muitas pessoas. E o que eu estava falando com o sacerdote é que ele me permitira na entrada da igreja por uma mesinha como esta, e aí poner os livros que eu estava vendendo, não? Tem essa reunião, era muito importante essa reunião. Então eu fui para a academia para pegar uma ducha, para poner minha roupa bonita, roupa de mafioso, me falaram por aí. Hoje uma pessoa aqui chega à igreja e me diz: ô pastor, você parece... hoje tem roupa de mafioso. Eu vou trocar, não volto a trazer roupa de mafioso. Ela está me escutando por aí, eu sei. Vai ficar vermelha. Tá bom. Então, a pessoa que você vê a mais vermelha neste momento, essa foi. E começa a buscar. E então, eu fui para a academia para pegar uma ducha, para trocar a roupa, poner-me a roupa de mafioso, ir mais bonito para a reunião, cheiroso, não? Então fui para lá e quando abri o carro, fechei a porta e dentro do carro ficaram as chaves do carro. Me compreende? E a roupa que eu precisava trocar estava dentro e eu já estava sobre o tempo. Resulta que o manager daquela academia era cristão. E dentro do meu pensamento, naquela época, eu estava estudando teologia, não? Estava adquirindo conhecimento teológico, não? O orgulho humano. Então, dentro de minha mente, eu falava: vai saber, ele era bautista. Vai saber que eu vou converter ele. Ele vai venir ser adventista. Eu vou ser a verdade da Bíblia, as profecias da Bíblia, porque nós temos a verdade. A soberbia, não? Essa era a minha ideia, minha missão com ele. Ensinar conceitos da perfeição, a perfeição bíblica. 28 doutrinas. Isso não é perfeição, não. Mas
Quando as chaves ficaram dentro, eu não sabia o que fazer. Eu fui adentro da academia perguntar. Era a minha primeira vez nos Estados Unidos. Eu não sabia como abrir, a quem podia ligar, nada. Então, aí ele chamava-se Emanuel. Emanuel vino e me falou: aqui o que você pode fazer é que você liga para uma companhia de táxis. E muitas vezes as companhias de táxis têm taxistas que têm a ferramenta para abrir as portas. E eles prestam o serviço. Tá? Então eu liguei para a companhia de táxis, vi um taxista com a ferramenta para abrir as portas. Aquele taxista era um ladrão treinado, porque ele abriu o meu carro em 30 segundos. 30 segundos ele abriu o meu carro, rápido. E eu, primeira vez nos Estados Unidos, estava pagando universidade, estava sem dinheiro, tratando de apanhar dinheiro, não de fazer ahorro, fala ahorro em português, de fazer, compreende ahorro? Quando você guarda dinheiro. Estava economizando, tal. Então estava economizando e quando pergunto para ele qual era o custo daqueles 30 segundos de ladrão, e era mesmo ladrão por tudo que me cobrou. $80 americanos por 30 segundos para abrir o carro. E eu precisando de dinheiro para pagar as aulas, para pagar a universidade. Então, que mais dá? Eu tenho que pagar $80, não dá para mais. Então, eu abri a porta, porque dentro do carro estava a carteira com o dinheiro, não? Então, eu abri a porta para sacar o dinheiro. Quando eu fui a pagar, o taxista já ia embora 30 metros. E isso foi rápido, mais rápido que abrir o carro. E o Emanuel estava aí. Então eu pergunto para Emanuel: o que passou com o taxista? E Emanuel me fala: não, eu paguei para ele. Eu compreendi. Minha mente, a resposta que deu foi: o taxista tinha pressa, Emanuel pagou para que ele fosse embora rápido, agora eu pago a ele. Não, me prestou por um momento. Então, vou te dar o dinheiro, não vai me dar nada. Mas eu tenho que pagar, é meu problema, não é seu problema, você não pode pagar meu ferro. Escuta o que me falou Emanuel, igreja. Olha, eu sou cristão, mas eu estou aqui em uma oficina todo dia. Eu não posso fazer a missão que Deus me manda fazer. Você é um missionário, mas as palavras claves foram estas: independente de qual seja a sua denominação, sua igreja e qual seja a minha, é minha responsabilidade você ajudar. Eu queria ensinar a Emanuel o conceito da perfeição. Emanuel me ensinou a prática da perfeição de Deus. Família, a perfeição não é um conceito. A perfeição não é uma doutrina de verdade. A perfeição é caminhar pertinho de Deus e ser uma benção para outros também. Você e eu, hoje, aos olhos de Jesus, aos olhos das meninas do século XXI, eu já estou perdido. Mas aos olhos de Deus, você e eu hoje podemos ser perfeitos. Quantos queremos ser perfeitos? Quantos vamos louvar a Deus porque nos viste de perfeição? Quantos vamos louvar a Deus porque em sua graça Ele nos viste de perfeição, Ele nos cobre de misericórdia e amor? Amém? Vamos poner em pé e vamos acabar com uma oração, pessoal. Padre Celestial, Señor, gracias, porque tus estándares de perfección no son los nuestros. Y hoy, no porque seamos buenos, no porque seamos malos, no porque nos portemos bien, no porque nos portemos mal, sino en la mera gracia y misericordia de Cristo Jesús, queremos ser vestidos de perfección. Hoy queremos ser teleios. Hoy queremos aprender, a pesar de nuestros errores, a confiar como lo hacía David. Hoy queremos, a pesar de nuestros errores, andar a caminar delante de ti como lo hacía Noé. Hoy queremos, a pesar de nuestros errores, tener una relación íntima contigo como lo hacía Noé. Hoy queremos, a pesar de nuestros errores y nuestra imperfección, ser perfectos delante de tus ojos. Ayúdanos a vivir un evangelio práctico,
un cristianismo que transforme vidas con amor, con servicio, con perdón. Bendícenos en este resto de sábado. Bendice a cada familia presente. Da alivio al corazón del que viene cansado, atribulado por el trajín de la semana, por documentos, por trabajo, por problemas familiares. Trae paz a nuestros corazones y vístenos de la perfección de Cristo Jesús. Quédate con nosotros. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en Jesús. Amén. Familia, Dios abençoe vocês.